Bom dia, galera. Conforme prometido lá no grupo do WhatsApp, vim fazer aqui um vídeo explicando a estratégia grid, né? Que tem material na internet, não tem muito, mas tem alguma coisa. Mas é uma estratégia bem simples, tá? Não tem grandes mistérios. No Forex, tá? Ela é utilizada praticamente exclusivamente no Forex. Então vamos lá. Primeiro passo, você define um ponto de entrada, certo? Então aqui o preço atual, digamos que eu defini entrar nesse momento esse ponto de referência aqui, né? Ele não seria nem um ponto de entrada, ele é um ponto de referência, certo? A partir desse ponto você pode definir ordens pendentes caso o preço chegue nessas ordens, que seria uma buy stop se você imaginar que ele vai para cima, e sell stop para baixo. Então você define a grade. Grid, na verdade, em português significa grade. Você, baseado num ponto de referência, você bota não necessariamente 3, pode ser 4 ou 5 grades para, no caso do preço bater, você imaginando que ele vai continuar com a tendência, que ele vai bater nos stops que você pré-definir. Então assim, ponto de entrada, sell stop 1, sell stop 2, sell stop 3, buy stop 1, buy stop 2, buy stop 3. Então vamos imaginar que o preço fez esse movimento que eu defini aqui, ó. Então ele veio, bateu aqui, abriu uma ordem de compra, né? Aí ele veio um pouquinho para baixo. O take profit, o alvo, você vai botar justamente aqui, ó, na entrada do buy stop 2. Então, bateu, lucro, continuou, abriu uma segunda, passou, lucro. Segunda situação também, poderia ter acontecido dele ter ido para baixo. Bateu, abriu, deu TP aqui e abriu já a segunda, voltou um pouco, bateu a terceira e bateu o TP da segunda e abriu a terceira. E assim você pode ir fazendo, tá? Existem cenários diferentes que o preço pode ser que faça um caminho da seguinte situação. Vamos imaginar agora que o preço fez esse seguinte movimento. Ó, ele saiu daqui, abriu a primeira ordem, foi para baixo, abriu a ordem de baixo, não pegou no TP de nenhuma. Aí aqui ele já pegou no TP da primeira, abriu a segunda, foi para baixo, abriu ordens pendentes, pegou TP de tudo e subiu. Ou seja, as 3 ordens daqui pegou TP e as 3 ordens de baixo também pegou TP. Essa situação também na estratégia grid seria perfeito, porque todas as ordens que você botou para abrir, elas fecharam, né? E nesse cenário aqui você ganharia em todos e nenhuma ficaria pendente. No cenário anterior você também ganharia em todas, porque ele foi indo fazendo um movimento de tendência e abrindo ordens e fechando ordens, tá? E agora eu vou mostrar o terceiro cenário, que é um cenário não tão legal. Então, agora com relação a esse terceiro cenário, já é uma situação que não é tão legal. O que acontece? O preço abriu aqui essa ordem que estava pendente, não pegou o TP, então ela vai continuar aberta aqui, foi para baixo, abriu essa primeira ordem, também não pegou TP, pegou TP aqui, beleza? Então uma ordem deu lucro, e depois ela abriu a segunda e também não pegou TP. Então o que acontece? Acabou que essa ordem ficou aberta, essa ordem ficou aberta, certo? Ambas no negativo. Então é uma situação que não é tão legal. Você tem um lucro aqui, mas tem 2 ordens pendentes. Então nesse caso você eu aconselho aí, você vai fazer o day trade, aí teria que fechar as ordens para não ficar um negócio perigoso depois. Então fecha, e essa daqui é o único lucro que você vai ter. Aí dependendo do ponto onde ficar aqui, você sai no prejuízo nesse dia,
nesse par que você escolheu. Tá? Então existem esses 3 cenários. Tá? Para a estratégia ser vencedora, a pessoa que está utilizando ela tem que saber definir exatamente esse ponto de referência, tá? E posicionar as sell stops ou as buy stops. Por quê? Se você simplesmente joga uma grade lá aleatória e bota 10 pips, 10 pips, 10 pips, 10 pips, 10 pips, esse terceiro cenário fica muito mais fácil de acontecer. Por quê? Porque a gente sabe que os preços costumam respeitar suporte e resistência. Então, se você não colocar, simplesmente jogar essa informação lá, pode ser que você não bote ele de forma que fique alinhada com o suporte e resistência. Então, eu, utilizando, né, eu fiz um dia só dessa estratégia, foi um dia positivo, mas eu acabei utilizando, colocando esses buy stops e sell stops em posições, digamos aqui, eu defini essa posição. Meu primeiro sell stop aqui eu boto depois de um suporte. Então, digamos que aqui eu vi que tem um suporte, e que eu boto depois um pouco desse suporte. Por quê? Porque o suporte rompido fica muito mais fácil para ele fazer esse movimento aqui, certo? Suporte rompido. Se fosse uma resistência, exato, a mesma coisa. É muito mais fácil o movimento continuar depois de um rompimento de um suporte ou de uma resistência, do que se eu pegar e não observar isso e botar 10 pips, 10 pips, 10 pips ou 15 pips. Então, para a estratégia funcionar de forma mais efetiva, é legal justamente fazer esse tipo de análise. Né? O sell stop botar depois do rompimento de onde seria o rompimento de um suporte, e a buy stop depois do que seria um rompimento de uma resistência. Então, digamos que aqui tem uma resistência, aí você bota o buy stop aqui. O segundo buy stop tem uma outra resistência aqui, você bota o segundo buy stop em cima, porque se romper, ele vai pegar o CTP. Terceiro, mesma coisa, a resistência aqui, rompeu, aí a buy stop aqui. Beleza? Você já define, olhando o gráfico passado, você já pré-define os buy stops e os sell stops, com base no que foi dito agora. Beleza, galera? E acredito que é uma estratégia, eu usei um dia, vi os conceitos na internet, estudei um pouco. Lá, se você souber pré-definir esses pontos, ela é um ponto bem interessante. Claro que eu ainda essa semana toda eu vou analisar ela, eu vou ver como é que funciona, mas o primeiro dia foi muito satisfatório. Claro que ela não é a estratégia principal que eu uso, a estratégia principal é MA200, mas eu tenho testado algumas outras para ter como estratégia acessória, né? Então é isso aí, essa é a estratégia grid, beleza? Boa tarde para todos, valeu!